Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Então vamos dar continuidade às nossas aulas de Sociologia do Direito. Hoje nós estaremos tratando do texto de Sérgio Cravalieri Filho, do programa de Sociologia do Direito, ao qual ele estará discutindo alguns aspectos relacionados a esse princípio da Sociologia do Direito. Então hoje ele traz para nós essas discussões e nós estaremos aqui então apresentando alguns aspectos e alguns pontos desse texto que se fazem relevantes na nossa discussão. Vamos então ao nosso primeiro slide. A eficácia das normas jurídicas e seus efeitos. A noção de existência e de validade. A validade depende dos requisitos a estes, por sua vez, dizem a qualidade dos elementos existente, o ato ou o negócio jurídico, mas para que este seja válido, é preciso que os elementos estejam revestidos de determinados requisitos. Contrato, no qual uma das partes é incapaz, embora exista, não será válido por falta de um requisito essencial de um dos elementos, a capacidade. Elementos, requisitos legais de existência e validade do ato jurídico são previstos no artigo 104 do Código Civil. Faltando um deles, o negócio é inválido, nulo, não alcança seus objetivos. Um ponto importante nós pensarmos, por exemplo, é a eficácia da norma, dentro do contexto social. Assim, pensar a sociologia e pensar o direito, nós precisamos atribuir aspectos de conexão entre esses dois pontos. A aplicabilidade da lei, ela se faz principalmente com essas perspectivas e prerrogativas do direito. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar como esse processo se conduz dentro da sociedade. E isso nós trazemos, então, a perspectiva e a ideia do que o autor nos traz como a eficácia. Então, a eficácia ela passa a ser um desses contextos discutidos dentro das relações sociológicas para o direito. Vamos adiante. Noção de eficácia. Noção de eficácia. A eficácia é uma consequência da validade, é a força do ato para produzir os efeitos desejados. Só o ato válido, revestido de todos os elementos essenciais, tem a força de alcançar seus objetivos. O ato nulo, inválido, que nasceu defeituoso com a falta de um desses elementos, não tem força para tal, não produz efeitos, sendo, portanto, ineficaz. Com essas considerações, cremos já poder agora tratar especificamente da eficácia da norma jurídica e de seus efeitos e aspectos sociológicos, cujos conceitos não divergem do que já foi assentado. Assim podemos pensar então que dentro dessa relação alguns aspectos são importantes para nós pensarmos na ideia da aplicabilidade da eficácia. Então pensar que, faltando alguns dos aspectos que citamos agora anteriormente, consequentemente nós teríamos então um problema muito sério dentro dessa relação do que chamamos de eficácia. Eficácia ele está direcionado principalmente na relação da reciprocidade social, diante daquilo que é apresentado enquanto a prática jurídica. Então ela vai estar dentro desse contexto. Se ela não tem força, se ela não produz os efeitos aos quais são esperados, então nós estamos diante da relação daquilo que entendemos como ineficácia da prática jurídica. Então isso é uma das relações vistas pelo contexto social, que nos traz essas contribuições. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Efeito da norma. São todos e quaisquer resultados produzidos pela norma, decorrentes até mesmo da sua própria existência. Qualquer consequência, modificação ou alteração que a norma produza no mundo social. Toda norma produz efeitos, pois a própria existência já é um efeito. Os efeitos podem ser positivos ou negativos. Conclui-se que os efeitos envolvem um conceito amplo, genérico, abrangente. Por isso, que neles estão incluídos todos os resultados produzidos pela norma. É claro que a relação que nós temos sobre o pensar a norma, ela vai atribuir a sua aplicabilidade, como citamos anteriormente.
Mas ao pensarmos o efeito da norma, a sua relação na sociedade é muito importante, porque é dentro desse efeito que nós vamos perceber então a eficácia, o que citamos anteriormente. Então a relação e o efeito da norma, ela consequentemente está ligado à sua eficácia. Se nós temos uma prática que ocorre de forma eficaz, o efeito da norma dentro da sociedade tende a ser cada vez mais positivo. E quando tratamos de um aspecto que se constrói de forma negativa, então precisamos identificar quais são as perspectivas de ineficácia que ocorre dentro desse cenário. Assim se constrói então essa forma de pensar, essa forma de se relacionar então com o princípio da norma. Vamos adiante. Eficácia da norma. Eficácia é a adequação entre a norma e as suas finalidades sociais. Em outras palavras, é eficaz a norma que atinge os seus objetivos, que realiza as suas finalidades, que atinge o alvo porque está ajustado ao fato. Deve ser a primeira preocupação do legislador, elaborar uma norma adequada à realidade social e a primeira tarefa da sociologia jurídica. Fornecer ao legislador os elementos necessários à elaboração dessa norma. Legislado que não tem conhecimento da realidade social, que não está a par do desenrolar dos fatos, dos reais problemas e conflitos que se travam na sociedade, não tem condições de fazer as leis. Precisamos entender que essa conectividade é muito importante. Conhecer a sociedade, entender a sociedade e ver quais são os princípios que essa sociedade tem enquanto necessidade. Então o comportamento, a relação, a forma de agir entre a sociedade e a norma se constrói diante de necessidades, né? Então o que é o anseio da sociedade e o que é a proposta, por exemplo, da norma? Essas duas coisas elas precisam estar diante de um mesmo princípio. Atender a sociedade e a sociedade respeitar as normas. Então essa conectividade ela é efetivamente dentro de um princípio da eficácia da norma. Ela vai estar dentro desse contexto da eficácia da norma. E assim essa necessidade de pensar essa relação, ela tem um aspecto muito importante, é essencial quando pensamos então na relação da eficácia da norma. Vamos adiante. Os efeitos positivos da lei. A norma, quando eficaz, produz normalmente efeitos positivos. Podemos até dizer que a eficácia é o principal efeito positivo da norma. A norma eficaz não só produz efeitos positivos, se concorrem outros fatores, como termos a oportunidade de ver. Os efeitos positivos da norma destacaremos apenas 4. Primeiro deles, controle social. Segundo, educativo. Terceiro, conservador. E o quarto, transformador. São 4 pontos importantíssimos quando tratamos desses aspectos positivos que é construído e é apresentado pela norma. Então a norma, de certa forma, ela é extremamente importante porque além de ser um princípio regulador da sociedade, ela vai trazer diversos aspectos que vão contribuir para a sua aplicabilidade, né? Assim podemos entender então que cada um desses aspectos ele tem um efeito, mas quando ela se produz de forma positiva. Quando pensamos no aspecto negativo da norma, ou se dentro de uma característica da sua ineficácia, podemos perceber que tudo aquilo que foi construído, ele cai por água abaixo. Nós teríamos então uma nova relação de pensar essas duas características entre o que é efetivamente a construção da norma e o que é a necessidade social e o seu princípio de eficácia ou ineficácia. Vamos adiante. Então, dentro desses princípios, vamos observar cada um deles. Controle social é um dos temas mais importantes e abrangentes da sociologia. Seu objetivo comum é adaptar a conduta das pessoas, naturais e jurídicas, aos padrões de comportamento dominantes. Quanto aos modos de exercício, o controle pode ser de orientação ou de fiscalização. Efeito educativo da norma. Através das pesquisas e da própria experiência, de certos assuntos tornam-se melhor conhecidos do grupo social, depois de serem
disciplinados pela lei. É que a lei, antes de se tornar obrigatória, tem que ser divulgada, publicada, e assim, à medida que vai sendo conhecida pelos grupos, vai também educando e esclarecendo a opinião pública. Bom, aqui nós temos dois pontos importantes. A ideia do controle social, que é efetivamente um dos princípios da própria norma, que ela vai impor na sociedade comportamentos, e esses comportamentos chamados dominantes são os comportamentos desejados pela própria norma. Então ela vai regular esse princípio dentro da sociedade. Então esse comportamento ele está dentro da relação do controle social. O efeito educativo da norma é o efetivo esclarecimento, né, da necessidade da norma e qual é o objetivo dessa norma dentro da sociedade. Assim podemos perceber então que dentro desses critérios nós estabelecemos aí a sua informação, o esclarecimento, como a norma vai ser aplicada, como ela foi pensada, como ela é distribuída na sociedade. Vamos adiante, nosso próximo slide. Efeito conservador da norma. A função conservadora do direito, assinalada ao notável André Franco Montoro, liga-se ao caráter estático que ela representa ao garantir a manutenção da ordem social existente. Para muitos, essa é a característica essencial das normas jurídicas, mas, no entender do ilustre jurista, isso é verdadeiro em países plenamente desenvolvidos, estabilizados e organizados. Efeito transformador da norma. Muitas vezes, em razão das necessidades sentidas, a norma estabelece novas diretrizes a serem seguidas, fixa novos princípios a serem observados em determinadas questões, determina a realização de certas modificações. A sociedade, então, tem que se reestruturar, aparelhando-se e equipando-se e assim paulatinamente operando sensíveis transformações. Dois pontos importantes que nós temos aqui, né? Então, quando tratamos basicamente da ideia de sociedades que elas são efetivamente mais desenvolvidas, obviamente, na própria visão desse teórico, nós poderíamos entender então que é muito mais aceitável a prática das normas dentro desse cenário. Quando não temos essa sociedade, a dificuldade é muito maior com relação à aceitabilidade das normas e sua reciprocidade, ou seja, aquela visão positiva da norma, né? E em outras questões também, né, o próprio efeito da norma, a transformação que a norma nos apresenta dentro da sociedade, elas são, em outras palavras, contribuições importantes, né? Então você vai reestruturar uma sociedade e essa reestruturação, em grande parte, ela tem uma relação muito forte com a ideia da aplicabilidade da norma, né? Então ela faz com que isso seja uma modificação na sociedade, ela faz com que os comportamentos se modifiquem dentro desse cenário. Assim, essas contribuições são extremamente importantes. Não podemos negar que isso faz parte de todo um processo de desenvolvimento na sociedade, né? Vamos adiante então. Efeitos negativos da norma. Elaborada para produzir efeitos positivos, pode a norma, entretanto, em dadas circunstâncias, produzir efeitos negativos, contrários aos interesses sociais. É claro que, quando isso chega a acontecer, é tempo de renovar a lei, substituindo-a por outra mais adequada. Lembremos 3 hipóteses em que a lei produz efeitos negativos. Quando for ineficaz, quando houver omissões da autoridade em aplicá-la, quando existir estruturas adequadas à aplicação da lei. Quando inexistir, né? Então aí nós podemos dizer que são 3 pontos importantes. Discutimos até agora a questão da ineficácia. Discutimos até agora a questão baseada na sua aplicabilidade. Mas, quando a ineficácia é muito forte, então nós temos um aspecto negativo. Quando existe a prática de autoridades na relação de omissão, nós temos um aspecto negativo. E quando inexiste, né, no caso uma estrutura para a aplicabilidade dessa lei,
nós temos também um aspecto negativo. Ou seja, cada uma dessas questões, elas vão inutilizar aquilo que seria baseado no princípio, né, da lei, né, nos seus aspectos mais importantes. Mas vamos verificar cada um desses aspectos aí. Vamos adiante. Efeitos negativos pela eficácia da lei. A eficácia da norma depende do reconhecimento, aceitação, adesão da sociedade a essa norma. No entendimento de Seixas, a norma jurídica, igualmente como as demais normas sociais, para que seja cumprida, para que se converta em força efetivamente configurada duas condutas, exige um reconhecimento, uma adesão da comunidade, isto é, da maior parte dos indivíduos que integram o grupo. Efeito negativo pela omissão da autoridade em aplicar a lei. Se a lei é transgredida por incompetência ou por irresponsabilidade da autoridade e a sanção não é aplicada, vai se enfraquecendo a disciplina de que a norma impõe a todos. É claro que são dois aspectos que realmente vão prejudicar essa relação da norma, sem dúvida nenhuma. Assim nós podemos dizer então que cada uma dessas relações elas vão enfraquecendo aquilo que é o desejo da aplicabilidade da norma, ou seja, na sua eficácia, né? E no seu entendimento e no cumprimento, né, do objetivo proposto aí. Então esses aspectos eles vão, em outras palavras, contribuir de uma forma negativa. Vamos adiante então, nosso próximo aspecto aqui. Efeitos negativos pela falta de estrutura adequada à aplicação da lei. Nessa terceira hipótese, podemos ter leis boas e eficazes, autoridades competentes e responsáveis. Mas a norma não atingirá seus objetivos sociais por falta de estrutura para uma eficiente aplicação do direito. A falta de pessoal, falta de material, falta de instalações, equipamentos, enfim, grande parte de uma estrutura. Assim, torna-se impossível aplicar a lei sem os seus recursos humanos, sem os materiais necessários. Quais são as consequências dessa falta de estrutura? Transgressão sem punição, estímulo à licitude. Podemos pensar então que dentro dessa relação, que fica muito claro, né, o entender da norma e a sua aplicabilidade, não basta somente termos normas de boa qualidade. Não basta somente termos normas que atendem os anseios da sociedade. Não basta termos normas que elas são efetivamente dinâmicas e vão acompanhando todo o desenvolvimento que a sociedade apresenta, que é um processo inevitável dentro das sociedades. Elas se desenvolvem, elas mudam os comportamentos, e nesse sentido nós podemos perceber que uma norma ela vai atender a sociedade por um determinado período, então ela tem o seu período de validade, né? Então a validade se constrói diante da relação de que esse comportamento é adequado ao pensamento da norma e vice-versa. Ao mesmo tempo que modifica esse cenário, percebemos que existe a necessidade de rever os princípios normativos. Mas tudo isso não terá efeito positivo se a própria estrutura, como citamos anteriormente, ela não for adequada, ela não compreender e atender às necessidades para a aplicabilidade da norma. Assim, nós temos os dois lados, tanto a construção do que é efetivamente o princípio da norma para aplicar-se à sociedade e atender os anseios das sociedades, bem como nós pensarmos também a necessidade que se tem em relação da estrutura para atender esses conceitos e para atender também essas necessidades que são impostas para a aplicabilidade da norma. Então não é possível você ter uma norma eficaz se você não tem estrutura, se você não tem funcionários, se você não tem juízes suficientes, se você não tem um aparato que venha a dar esse suporte. Assim, dentro desse princípio, não pela qualidade da norma, mas pela própria estrutura, ela se torna ineficaz. Assim nós podemos perceber então que dentro dessa forma de pensarmos na eficácia e pensarmos na ineficácia da norma, né, elas têm os critérios tanto pela sua estrutura formativa como pela sua estrutura
para dar o suporte para a sua aplicabilidade. Assim, esses são os aspectos aqui que o Sérgio Cavalieri Filho ele nos dá nessa contribuição desse texto. Então, pensar sobre a sociologia do direito também é a relação do pensar da eficácia da norma sobre esse contexto. Espero que tenham gostado desse vídeo, principalmente dos aspectos que são direcionados ao texto citado do Cavalieri Filho, e vou estar aguardando vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. A todos vocês, muito obrigado e bons estudos!